Fala galera, tudo bem? Esse é mais um Desk na Prática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gamificação, como que o recurso de gamificação do Desk Manager pode ajudar você a melhorar a performance da sua operação e a trazer mais qualidade para o seu atendimento. Vamos lá? Bom, antes de tudo, é importante explicar o que é gamificação, né? De forma geral, gamificação é a ideia de você trazer mecanismos de jogos mesmo, jogos de videogame, jogos de RPG, jogos de tabuleiro, trazer mecanismos que são adotados dentro dos jogos para um ambiente corporativo, para um ambiente externo, né? Então, você conseguir fazer, por exemplo, trazer mecanismos de recompensas, de desafios, etc., para dentro de um processo diferente que você quer implementar essa gamificação. No caso do Desk Manager, nós trouxemos esses mecanismos de gamificação para dentro da nossa plataforma. Então, conforme a equipe de atendimento utiliza o Desk Manager no dia a dia, ela vivencia esse mecanismo de gamificação ao longo do processo de trabalho dela. Qual que é a grande vantagem? Quando você implementa um processo de gamificação, você consegue trabalhar o engajamento da sua equipe. Então, a gamificação ela tem uma habilidade, digamos assim, de engajar as pessoas, porque quando você se insere dentro de no meio de um jogo, você desperta o lado competitivo das pessoas, o lado coletivo das pessoas, então você consegue despertar várias habilidades, vários gatilhos que fazem com que a sua equipe se torne mais engajada. Então é como se você desse uma missão e ela dentro da missão ela começa a perseguir esse objetivo. E a gamificação ela tem muito disso, tem muito desse contexto. Então você consegue trabalhar o engajamento da sua equipe, você usando a gamificação dentro do Desk Manager, você consegue trabalhar bastante a performance da sua equipe, porque os mecanismos que nós implantamos, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, ajudam o seu operador a performar mais ou evidenciam quem está performando mais em cima da gamificação. E também você consegue trabalhar a qualidade do atendimento, porque eu também vou mostrar, a gente consegue trabalhar um pouco dos mecanismos de qualidade do Desk, como pesquisa de satisfação e avaliação técnica, voltados também para a gamificação. Olhando agora dentro da ferramenta, vamos lá. Eu estou aqui dentro do nosso aplicativo de gamificação, tá? Para quem não conhece, o Desk é subdividido em vários aplicativos e agora a gente tem esse aplicativo de gamificação, é um recurso que a gente já lançou há um tempo atrás, mas agora a gente está produzindo esse conteúdo mais bacana para vocês. A gamificação no Desk gira em torno de uma coisa, de uma única coisa. A gente chama de Desk Coins. Então, qual que é a ideia? Qual que é o conceito? O conceito é que os operadores que utilizarem o Desk Manager, conforme eles utilizam, em cima de vários mecanismos do sistema, eles adquirem Desk Coins. E esses pontos vão sendo acumulados para esse operador e o Desk vai construindo esse ranking geral. Legal. Mas, Rafael, para que serve esse ranking geral? Aí é a parte bacana. O ranking geral ele dura um trimestre. Então, durante 3 meses, o Desk vai acumulando os pontos que os operadores adquiriram de Desk Coins e ele vai montando a posição da sua equipe, né? Como que está a posição de cada um deles no ranking. No final desse trimestre, o Desk vai consolidar o ranking geral, ele vai mandar um e-mail que você pode configurar para os gestores, para quem que você vai enviar esse e-mail aqui, ó, para quem você quer disparar esse e-mail de final de temporada, e ele envia esse e-mail informando quem foram os 3 primeiros colocados do ranking, quais foram os operadores que mais se destacaram, faz um resuminho legal aí de como foi a atuação da sua equipe dentro dessa temporada da gamificação. E aí no final desse trimestre, o Desk vai popular esse pódio. Então ele vai colocar aqui quem foi o primeiro colocado, quem foi o segundo colocado, quem foi o terceiro colocado, honrando os operadores que conseguiram conquistar essa posição dentro do pódio. E não é só isso. O operador que ficou em primeiro, segundo e terceiro colocado, além de ficar evidente no pódio durante 3 meses, qualquer um que acessar a gamificação vai saber quem foi a pessoa que venceu essa temporada, né, e quem ficou em segundo e terceiro colocado, os operadores recebem também um símbolo dentro do Desk Manager, que é um headset de ouro, de prata e de bronze. E aí esse headset de ouro, prata e bronze, ele vai como uma forma de evidência para o solicitante final que está sendo atendido, avisando que ele está sendo atendido por um operador de ranking ouro, prata ou bronze. Então é uma forma também de gerar um destaque, de, digamos assim, empoderar o seu técnico e mostrar para aquele cliente que ele está sendo atendido por uma pessoa que realmente tem uma dedicação extra aí dentro da operação. Ah, mas legal, Rafael, esses coins, como é que os operadores conseguem adquiri-los? Né? Então a gente criou basicamente 5 mecanismos, por enquanto, que os operadores conseguem adquirir coins dentro do sistema. Quais são eles? Bom, ele pode vir aqui dentro do Desk. Conforme os operadores eles interagem dentro de chamados, você pode definir
pontos que eles vão ganhar para cada tipo de status. Então, por exemplo, seu operador foi lá e interagiu com o status de um chamado de andamento, ele ganhou 5 pontos. Se ele interagir num chamado com o status de aguardando aprovação, ele ganhou 8 pontos. Se ele interagiu no chamado com o status de resolvido, então ele finalizou aquele ticket, ele ganha 15 pontos. Então, para cada status de chamado que a sua operação utilizar, esse operador ele vai recebendo coins aí e os coins vão sendo creditados para o processo dele. Além disso, então a gente tem o primeiro mecanismo que é através de interações. Qual que é a vantagem das interações com pontuação? Quanto mais o operador interagir em chamados, mais pontos ele adquire. Então aqui eu já estou trabalhando um pouco da performance, porque quanto mais atendimentos ele fizer, mais pontos ele ganha, e quantos mais pontos ele ganhar, mais alto no ranking ele fica. Então esse é o primeiro mecanismo e essa vantagem mais ligada com a performance da operação. Mas legal, Rafael, ele pode atender um monte de chamado, mas nenhum dos chamados foi bem atendido. Por isso que nós temos outros mecanismos agora. Qual que é o segundo mecanismo que nós criamos? Pesquisa de satisfação. Então, em cima das alternativas de uma pesquisa de satisfação, por exemplo, você pode definir quantos pontos, quantos coins esse operador vai adquirir. Então, todo chamado que ele respondeu, que ele finalizou e o usuário avaliou o atendimento, falando que ele ganhou 10 pontos, falando que o atendimento foi ótimo, foi excelente, ele vai ganhar 10 pontos, por exemplo. Então, isso é legal porque, além de você aumentar o seu índice de resposta de pesquisa de satisfação, porque o seu operador vai começar a lembrar de pedir para o usuário avaliar aquele atendimento, os pontos que ele recebe estão diretamente conectados com o nível de satisfação do usuário e, automaticamente, com a qualidade daquele atendimento que foi prestado. Então, você está trabalhando tanto na performance como na qualidade do seu atendimento. Mas Rafael, não é só a qualidade do atendimento da percepção do usuário final. Eu, como gestor, preciso ter certeza que o atendimento foi realizado da melhor forma. E aí entra o terceiro mecanismo. O terceiro mecanismo é o recurso de avaliações. Então, dentro do Desk, nós temos um recurso que o seu operador, o seu gestor, você como gestor, você como coordenador, você pode registrar uma avaliação técnica de um chamado. Mas como é que funciona isso? Você entra aqui no menu de avaliação técnica, dá para fazer de dentro do chamado também, e você busca um chamado que você quer avaliar. Em cima desse chamado, você busca a interação daquele seu operador, e aí você faz uma avaliação. Essa avaliação, ela vai acreditar uma nota, e essa nota vai gerar coins extras para o seu operador dentro da gamificação. E além disso, esse mecanismo é muito bacana, porque você consegue dar um feedback, o atendimento foi excelente, continue assim. Ou, por exemplo, você pode dar uma sugestão, poderia ter sido menos informal nas respostas. E essa é uma forma do seu gestor, de você coordenador, se comunicar com a sua equipe, dar um feedback no atendimento que ele fez, nem sempre positivo, nem sempre negativo, mas você consegue trabalhar para que a sua equipe consiga evoluir o processo de atendimento da melhor forma. E sempre gerando um impacto mais positivo para o seu usuário final. Então, esse recurso de avaliação técnica é o terceiro mecanismo que nós criamos para ele adquirir coins extras aí dentro do processo de gamificação. Qual que é o quarto mecanismo? Além da parte de chamados, que está conectada com o atendimento, o Desk também possui um módulo de projetos. E aí, em cima de um projeto, você cria atividades e delega para os seus operadores que vão trabalhar em cima desse projeto que usa o conceito Kanban. Depois a gente vai colocar aqui um link para você ver como é que funciona melhor o recurso de gestão de projetos e tudo mais. Pode ser bem bacana para a sua operação. Mas a parte legal é o seguinte, conforme a sua equipe trabalha com as atividades dentro de um projeto, finaliza essas atividades, o seu operador também ganha coins extras. Então aqui a gente está trabalhando de novo performance com as interações de chamado, qualidade de atendimento com a pesquisa de satisfação, qualidade de atendimento com avaliação técnica e performance de novo, agora voltada não para atendimento, mas do operacional do seu negócio, em cima das atividades realizadas dentro dos projetos. Então a gente tem esses 4 mecanismos que já geram Desk Coins aí para os seus operadores. E o quinto mecanismo, aí é algo mais, digamos assim, a gente chama de Desk Coins avulso. Então você pode vir aqui e lançar coins avulso para um operador que você escolher. Suponhamos que o seu técnico foi lá e fez um trabalho incrível, ele foi no laboratório sem ninguém pedir, limpou todos os equipamentos, organizou todos os materiais do laboratório, fez o cadastro deles, fez o levantamento, cadastrou todos os equipamentos no CMDB do Desk. Então ele fez todo um trabalho e organizou aquele laboratório. Poxa, esse é um trabalho legal, foi um trabalho super proativo. Vale a pena eu acreditar pontos extras para ele? Vale, mas não tem chamado para isso. Então eu posso vir aqui e conceder para esse operador
coins extras. E automaticamente, quando eu faço isso, ele recebe coins aí para aparecer no ranking. Então, em cima de tudo isso, você consegue fazer um trabalho legal de gestão, fazer um trabalho bacana voltado para melhorar a performance da sua equipe de uma maneira saudável, de uma maneira agradável, fazer um trabalho muito dedicado em relação à qualidade do atendimento e tudo isso sempre refletindo dentro da gamificação, dentro dos coins que o operador está acumulando. A gente tem muitas coisas que a gente planeja em cima da gamificação dentro do Desk, esse é só o começo, digamos assim, né? É a primeira fase que a gente brinca, na verdade a gente deve estar na terceira fase hoje, mas existem outras fases que a gente pretende liberar, onde os coins vão poder ser consumidos de outras formas e tudo mais. Mas com isso, implementado na sua operação, você já consegue trabalhar muito forte essa questão de performance e qualidade no atendimento. Pô, legal, Rafael. Mas eu tô vendo esses avatares aí no pódio. Que avatares são esses? Para a gente conseguir montar esse cenário de gamificação dentro do Desk, a parte mais importante, eu acho, é você trazer um contexto lúdico para dentro de tudo isso. E aí foi aí que nosso grande idealizador do projeto de gamificação do Desk, o Felipe Almeida, depois a gente vai compartilhar com vocês aqui um webinar que eu fiz com o Almeida. A gente falou muito sobre a gamificação, como que ele foi concebido, sobre as vantagens. A gente trouxe um pouco de conteúdo mesmo, quem trouxe o conceito de gamificação para o mercado e tudo mais. Então é um webinar bem legal, a gente vai colocar o link aqui para vocês assistirem. Mas para a gente conseguir estruturar toda essa gamificação, você precisa desenhar uma história. E foi aí que nasceu o Protetorado dos Atendedores. Então hoje, todos os operadores, os atendentes da sua operação, eles são inseridos dentro de um universo que a gente chama de Protetorado dos Atendedores. E esse protetorado foi criado para proteger o mundo dos tics. Então a gente criou aqui toda uma história, todo um contexto lúdico para que as pessoas consigam fazer parte, se entendam fazendo parte desse projeto de gamificação, certo? E aí nós temos os avatares que são os nossos principais heróis, então a gente tem o Dravos, a gente tem a Mel, a gente tem o Shiro, e eles combatem, como eles são os primeiros heróis do protetorado, eles combatem o dia a dia com os tiques e os tickets. Na verdade, os tiques são criaturas tranquilas e tudo mais, mas conforme os tiques vão se tornando mais frenéticos e ficando imparáveis, eles evoluem para uma versão de tickets, que é uma referência aos chamados do Desk, e aí esses tickets precisam ser combatidos para que eles voltem à forma normal e o caos não se instaure dentro do universo, né? Então, a gente criou essa história, trouxe os operadores para dentro desse contexto, então eles passam a fazer parte agora de um protetorado, então é uma forma de você fazê-los participar de uma história, não é só, eu só trabalhar no Desk Manager e ganhar coins, não. Ali a gente está criando, bolando uma história, e essa história vai evoluindo conforme a gente expande o Desk, o recurso de gamificação para os outros modos do sistema, então é uma forma bacana de você trazer também um pouco de contexto e não só a parte operacional do dia a dia. E aí você gera um ambiente agradável, um ambiente saudável, um ambiente competitivo, de uma maneira organizada, para trabalhar muito a qualidade e engajamento da sua operação, tá? E aí, só um exemplo, a gente tem aqui um chamado, é uma coisa que uma brincadeira que a gente pensou bem bacana dentro do sistema. Conforme os seus operadores interagem nos chamados, eu vou até resolver esse chamado aqui para a gente simular. Às vezes vai aparecer os nossos heróis combatendo aí os tickets e os tickets, né? Então, é uma forma bacana que a gente criou de relembrar que aquele operador ele faz parte de um protetorado, ele está combatendo esse universo aí para que o universo não saia do controle. Então, finalizando aqui, ó, vocês vão ver que aparece uma animaçãozinha mostrando aí aleatoriamente os nossos heróis combatendo esses tickets. Bacana? E assim, só mais uma coisa que é importante reforçar. A gamificação ela não precisa ficar dentro do Desk Manager. Você pode pegar a gamificação e transportar para o seu processo, para o seu negócio. Como que eu posso fazer isso? Você pode pegar, por exemplo, um final de temporada e para o operador que ficou em primeiro lugar no ranking, você dá um prêmio, dá um par de ingresso para ele ir no cinema com a namorada, ou dar um jantar à luz de velas para a sua operadora sair com o marido dela. Então você consegue pensar em formas externas de fazer com que a gamificação tenha um objetivo para o seu negócio. E aí automaticamente os operadores eles se tornam muito mais conectados e atuando de uma melhor forma, buscando essa missão final. Pode ser, como eu falei, par de ingresso para cinema, um jantar, pode ser uma folga, uma emenda de feriado, N coisas que para cada negócio você consegue pensar em coisas legais que a sua equipe vai curtir. Então você pode transportar a gamificação que está dentro do Desk
para uma gestão de pessoas da sua operação. Então, esse é o cenário, esse é o contexto que a gente trouxe de gamificação para dentro da plataforma, e eu tenho certeza que se você implantar a gamificação, ele vai ajudar a sua equipe, vai engajar o seu pessoal, vai ajudar a performance e vai trazer um pouco mais de alegria para o dia a dia da sua equipe, que geralmente às vezes passa um estresse, né? Muito chamado para resolver, então é legal, pessoal, ter um pouquinho de diversão de vez em quando. Legal? Obrigado, pessoal. Agradeço. Se gostaram do vídeo depois, dá um like aí pra gente e consumam os outros materiais que nós temos. Valeu, obrigado.